possamos usar. Amém? Mesmo em pé, eu vou convidar a tia Gina para vir para aqui para frente para dirigir o hino 112 do cantor cristão. Abacuque 3, versículo 12 a 17. A 18, desculpa. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os pés às nações. Tu saias para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que me virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Palavra do Senhor, amém? Podemos tomar os nossos assentos, por favor? E também chegamos no momento de participação. Tua presença
Obrigado, confiamos no Senhor. Todos os irmãos sejam bem-vindos em nome do Senhor. Amém? Quero aqui destacar a presença da família Caiade. Os bons filhos sempre voltam a casa, evite sempre a nos visitar, isso é bom. Evite que faça isso mais vezes. Bem-vindo, Pedro. Também o irmão Roberto, hoje está presente, se encontra no nosso meio. Bem-vindo, irmão Roberto. Também queremos destacar a presença de alguns irmãos que nos visitam pela primeira vez. Temos aqui irmãos que nos visitam pela primeira vez, ou que já há algum tempo não se fazem presente aos nossos cultos. Podem se colocar em pé, por favor, para nós cumprimentarmos e conhecermos. Bem-vindo, eu já conheço. Vamos saudar o irmão. Vasco Goleiro, por favor. Seja bem-vindo, amado. São bem-vindos, amados irmãos, em nome de Deus, são bem-vindos aqui. São bem-vindos, amados irmãos, em nome de Deus, são bem-vindos aqui. Em nome de Deus, aleluia, aleluia, em nome de Deus, são bem-vindos aqui. Em nome de Deus, aleluia. A nossa igreja tem uma visão, e a nossa visão é a seguinte: alcançando e edificando vidas frutíferas para Cristo. Nós temos um sonho, e o nosso sonho é ser uma igreja com vida abundante, capaz de marcar diferença na presente e futuras gerações, através da cooperação de cada membro submisso
a Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé e vamos para o momento ofertório. E convidar novamente o vaso do oleiro. Jesus Cristo é o caminho e a verdade, Permita-me que aqueles que contribuíram possam ter abençoar multiplicar onde tem aí. E aqueles que não puderam também, que não possam ajudar, que na próxima vez possam contribuir. E aqueles que estão também presentes da divulgação desses valores, que possam fazê-lo com zelo, com entendimento, com sabedoria, e não sejam levados pela tentação de uma coisa e não fazer devidamente o objetivo, que é para a edificação da sua igreja. Senhor, entregamos tudo em tuas mãos e tudo sirva para a tua obra e crescimento do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos, de agora e para sempre. Amém. Obrigado, Pastor. Os irmãos podem tomar os seus assentos, por favor. Gostaria de convidar o pastor para o momento de informações e a posterior a mensagem bíblica. Graça e paz. Graça e paz. É sempre um grande prazer estarmos na casa de Deus, adorando o seu nome. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos a esse momento especial de informações e também de ouvirmos a palavra de Deus. As informações são importantes para demonstrar aquilo que a igreja está a fazer e aquilo que vai fazer.
o que nos desafia a participarmos, sermos participantes e não somente telespectadores, não somente ouvintes. Então, às vezes nós nos entregamos de corpo e alma para fazer essa tarefa. Às vezes somos desafiados também a orarmos intensamente para que aquele desafio tenha a bênção de Deus. Nós podemos fazer isso orando e às vezes também contribuindo financeiramente. Tudo faz parte da vida cristã. Queremos começar mais uma vez com o encontro das moças. As moças terão um encontro de treinamento. Esse encontro vai acontecer durante 2 dias, 26 e 27 de fevereiro. 26 e 27 de fevereiro, as moças terão um treinamento com o tema Vencendo o Medo de Falar em Público para Melhor Servir. Vencendo o medo de falar em público para melhor servir. Então as moças podem colocar nas suas agendas esse encontro de treinamento nos dias 26 e 27. E os irmãos que não vão participar podem estar orando para que esse encontro possa ser uma bênção. Também queremos renovar o anúncio de que no dia 29, será o último domingo do mês, nós teremos a nossa assembleia regular. Desta feita não teremos a escola bíblica dominical. Então, domingo 29, também os membros coloquem isso na sua agenda, como já anunciamos no domingo passado. Também os irmãos podem orar, também podem contribuir. De 18 a 22, já agora, quarta-feira. Então, temos uma delegação que vai sair para Banzacom, lá na missão de Banzacom. Nós vamos ter estudos bíblicos com os irmãos, pregando a palavra. Vamos também fazer trabalho na obra, pois, como os irmãos sabem, estamos em obra, estamos construindo. Há dias se fez o chão do templo. O ano passado fomos lá fazer a canalização não, a instalação. E então está se rebocando. O plano é rebocarmos também o templo. E nesses dias que estaremos lá, faremos também a canalização das casas de banho, para deixarmos tudo minimamente em ordem. E também teremos a profissão de fé dos candidatos aos batismos. Temos, a princípio, 13 candidatos. Precisamos de orar para que Deus possa confirmar. E se tudo correr bem, então, queremos inaugurar o batistério, porque desde então os batismos têm sido realizados no rio, ou nos rios, porque não é só onde fomos já em vários rios fazer batismos, conforme algumas imagens que passaram algumas vezes aqui na tela. Então, se tudo correr bem, isso será no domingo 22. Então, os irmãos estejam orando pela viagem, também por esses que vão partir. Pela viagem e por esses também que vão participar. Também é um desafio. Se você tiver uma roupa boa, não é? Sobretudo para senhoras, para crianças, até mesmo para homens, não é? Lá temos irmãos que precisam, realmente, ok? Então, se você tiver, e eu sei que você tem, tenho certeza que você tem, roupa que passa um ano, nunca se usa, está esquecida lá no guarda-fato, na mala, traga amanhã, chega aqui na secretaria, para abençoar os que precisam. Eu estou a falar isso porque, irmãos, isso é uma grande verdade. Não todos aqui, mas muitos irmãos aqui. Tem roupas boas, estou a falar de roupas boas, não é lixo não, roupa boa, mas que você já não está a usar, ok? E eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm, e podem muito bem doar. E como estão a gostar de ter ouvido que tragam amanhã.
Eu sei que muitos estão a gostar dessa notícia, porque não tinham como fazer com aquela roupa. Está aí há muito tempo, a roupa é boa, mas não está usada. E não tem a quem entregar. Então, traga amanhã. Quarta-feira, essa roupa vai seguir para Banzacom. É sempre bom lembrar o passado. Hoje vamos falar de muitas coisas concernentes ao passado, que nos motivam a sermos fiéis hoje. Um dia fomos a Banzacom. Uma irmã ofereceu algumas roupas para as crianças. E quando aquelas crianças receberam a roupa, uma delas foi para casa. A mãe ficou tocada. E esta mãe seguiu a criança. Esta mãe a batizamos o ano passado. Só por causa de um gesto. Não foi palavra, não foi pregação. Foi um gesto. Talvez a irmã que doou na altura nem imaginava que Deus iria usar essa roupa para, através daquela roupa, uma mãe seguir o filho que ganhou aquela roupa, para ir conhecer que igreja é essa, e a partir dali ficar, aceitar Jesus e se batizar. Eu estou a te falar isso, que é para você pensar um pouco que às vezes, para ser usado por Deus, não é preciso pensar em grandes coisas. Então, reflita sobre isso. Também de 23 a 27, teremos a semana em fogo. Estou a dizer teremos pela fé. Porque não estou a ver a liderança dos homens a dizer nada. Eu não sou o líder dos homens. Mas só estou a anunciar isso porque é hábito. É costume. Agora, se vai ter algum programa mais minucioso, creio que a próxima semana estou a falar isso para que os homens então entrem em contato com a direção do culto do próximo domingo para dizer qualquer coisa. Os homens muitos estão à espera também de uma notícia, mas não estão a ler nada. Mas o que é habitual é que de 23 a 27 seria a semana em foco dos homens, isto é, dos pequenos aos grandes. Está lançado o desafio para a liderança da União Masculina, se estiverem a me ouvir. Também queremos dar agora 2 oportunidades. Talvez uma, porque uma talvez, a outra eu vou falar. Eu gostaria de dar a palavra ao irmão Ricardo para promover a cantata da Páscoa, para que as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres que querem cantar na celebração da Páscoa, então possam se alistar mesmo, possam decidir. Irmão Ricardo, tem a palavra. Ok, saúde a igreja com Pai Senhor, amém? Amém. Exatamente. Como diz o pastor, né? A Páscoa está vizinha. Então, em abril estamos comemorando, né, a ressurreição de Jesus Cristo, que foi por intermédio a Ele, dele, que chegamos a Deus. E tivemos esse privilégio, né, de receber a salvação, e de graça. E como forma de comemorar, justamente convidar os irmãos, todos aqueles que estiverem interessados, que gostam de cantar, não necessariamente precisa pertencer a algum coro da igreja, mas que tenham o desejo de cantar, então una-se a nós, para que então possamos formar este grande coral e assim prepararmos para a cantata de Páscoa. Essa cantata de Páscoa nós queremos preparar para cantá-la aqui na igreja e, se possível for também, cantarmos fora da igreja, né? Talvez num shopping, numa praça, enfim, levarmos o evangelho através da música. Então, não se reserve, doe a sua voz para levar o evangelho. Então, estamos convidando a todos os irmãos, estaremos reunindo às 16 horas
né, aos domingos, provavelmente. Mas gostaria de convidá-los a estarem presentes. Perdão, ontem havíamos marcado, né, mas infelizmente, por conta de outros compromissos e também outros encontros, não foi possível reunir a todos. Mas hoje, impreterivelmente, às 16 horas, estaremos aqui para, então, podermos definir como é que vai ser o nosso plano de ensaios. Tá? Então, esperamos por todos os irmãos que estiverem interessados, logo mais às 16 horas, e para irmos ao detalhe dos nossos ensaios. Muito obrigado. Ok, obrigado, irmão Ricardo. Então, o desafio está lançado. Não precisa ser de um coro. Você que quer cantar, quer aprender a cantar, quer fazer parte, 16 horas hoje aqui, é para tratar de questões técnicas. E esses dias, graças a Deus, é muito fácil também ensaiar, porque alguns vão ter nos seus dispositivos a sua voz. Você vai cantar o tenor, você vai receber a música em tenor. E você vai ouvindo e aprendendo o tenor. Se é soprano, é soprano. Se é contralto, é contralto. Se é baixo, também vai receber. Então, faça parte. E eu já peço oração pelos irmãos. Porque eu fiquei pensando exatamente ontem nisso. Que nós somos uma igreja muito de 4 paredes. Dentro de 4 paredes. Mas este ano, eu fiquei pensando... O irmão Ricardo tocou nesse aspecto, se é dentro ou fora. Ontem eu já estava a pensar nisso. Que essa cantata, vamos aproveitá-la também, não só dentro, mas começarmos já a sair. Irmãos, nós podemos ir numa avenida, onde passa muita gente, lugar onde tem muita gente. Nos formamos aí, tipo loucos, ok? Mais ou menos, tipo loucos. Alguns não nos vemos como loucos, mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Essa loucura que é o poder de Deus para salvar as pessoas. Então, vamos lá cantar e vamos pregar na rua. Vamos testemunhar. Então, esteja já orando e se dispondo. Eis-me aqui, Senhor, eu também irei à rua. Mesmo que não vão cantar, mas eu estarei lá marcar minha presença e vamos ter uma celebração também na rua. Esteja orando por isso. Esteja orando por isso. Nós precisamos de ter eventos fora daqui, tipo loucos mesmo. Mas é isso que vai fazer com que a sociedade seja salva, seja impactada com a palavra de Deus. Agora, o outro assunto, na verdade, o irmão Adriano não está. Ele e a esposa estão cultuando na Igreja Internacional, onde tem um dos palestrantes para o dia 24. Então, que é para fazer alguns acertos lá. Ou seja, dia 25 de fevereiro. Dia 25 de fevereiro. Então, mas lembrar, conforme as imagens que já estão a passar, no dia 25 haverá um encontro de casais. A princípio seria no hotel, mas parece que está havendo alguma alteração para um outro lugar. Seja como for, o encontro vai acontecer na mesma. Então, faça a sua inscrição. Pode até ir pagando em prestações, para até quando chegar a data, ter já concluído a sua inscrição. Então, participe deste encontro. Também, o mês de fevereiro, creio que o próprio Deus está querendo fazer alguma coisa com as famílias. Também estará chegando dia 6 de fevereiro um casal que virá do Brasil, que é do Ministério Oikos. O Ministério Oikos é conhecido pelos irmãos antigos aqui na igreja, que já participaram de uma formação durante cerca de 11 dias, lá na terceira igreja, onde organizamos esse evento. Em 2001, já faz tempo, por isso está se precisando de mais um, em 2023. E num sábado nos juntamos na floresta da ilha, um retiro de todo mundo lá. Todas as turmas que
participaram de manhã, à tarde e à noite. Eram 3 turmas. Então todas elas se reuniram na ilha de Luanda. E à tarde tivemos um evento na primeira igreja, com a presença até da imprensa pública. Então, esse casal virá, ficará aqui de 6 a 26 de fevereiro. Com certeza, depois traremos mais detalhes, porque está se desenhando algumas atividades para casais. E mesmo nós aqui como igreja, com certeza estaremos depois trazendo alguns detalhes para aproveitar a presença desse casal para trabalhar com as famílias, da igreja. Então, é uma questão também de oração. Agora, por fim, são coisas que Deus está fazendo e que nós, como filhos de Deus, precisamos estar orando para que possamos participar da grande obra que Deus está a fazer. Agora nós vamos nos despedir por algum tempo de um nosso irmão, que pela graça de Deus, depois de muito tempo, muita oração, durante muito tempo, chegou a hora de Deus. Chegou a hora de Deus de viajar. Temos 4 jovens. Nos 15 candidatos, o próprio Deus está fazendo a sua peneira, mas temos já os 4 que estarão viajando amanhã para o Brasil, para a formação missionária radical. Então, queremos chamar o irmão Antônio dos Santos Domingos Neto para vir cá em frente, para que a igreja, quem não conhece vai conhecer, que ele é o nosso missionário, o nosso candidato, o nosso vocacionado que estará seguindo para o Brasil amanhã. A viagem vai ser longa, eles só chegarão na terça-feira em São Paulo. Por isso, oremos pela viagem dele e mais um jovem da igreja Boas Novas do Golfe, outro jovem da igreja Nova Vida e outro da primeira igreja batista de Viana. Então, eu quero pedir à irmã Elsa para vir aqui em frente, orarmos pelo nosso irmão Santos, dedicá-lo nas mãos de Deus. Os irmãos que quiserem abençoar, lá no seu lugar onde você está, pode estender a sua mão, dizer que eu vou me comprometer a orar com o irmão, pelo irmão Santos. Vai ser o nosso missionário, estará. A princípio, para que a igreja saiba, temos parceria com a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, que nos forneceu essas 15 bolsas, mas infelizmente, como veremos há pouco tempo na mensagem, até aqui temos escassez de pessoas que estejam prontas para se entregar ao trabalho do Senhor. 15 bolsas, neste momento vão seguir 4, e temos possivelmente mais 4 só, que estão tratando do visto. Os outros ainda caíram fora. Mas o programa continua. As portas ainda estão abertas. Vejam como nós somos hoje, né? Alguns jovens dizem assim: "Oh, pastor, essa oportunidade que eu estava precisando no meu tempo. Agora já casei, já tenho filho, está tudo complicado." E na verdade só estão a chamar solteiros, né? Só estão a chamar solteiros. Ok, mas nós vamos então orar agradecendo a Deus por esta bênção e também dedicar, consagrar o nosso irmão que estará seguindo amanhã com os outros companheiros para o Brasil. Então, oremos ao Senhor. Oremos. Glorioso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, existente de geração em geração. Pai, nesta manhã os nossos corações se alegram, porque o Senhor mais uma vez permitiu
e realmente nós fôssemos alcançados por uma bênção tão grande, Senhor, de termos, ó Pai amado, nosso irmão a viajar para o Brasil, para o exterior, para poder, Senhor, ser formado e com esta formação ele servir para o Teu reino. Amém, Senhor. Senhor, obrigado, Pai amado, por esta escola. Obrigado, Deus, por tudo. Foram várias lutas, Senhor, desde a aquisição do passaporte, até mesmo, Senhor, para conseguirmos o bilhete. É verdade, Senhor. Mas o Senhor aqui, até aqui, nos ajudou. Amém. E soubemos que é a Sua vontade que tudo isso acontecesse, Pai. Então, Pai amado, queremos consagrar diante do trono da Tua graça a vida do nosso irmão Santos e de tantos outros que também estarão partindo amanhã. Pedimos que, Senhor, que a Sua graça esteja sobre eles. Amém. Que a Sua mão poderosa seja estendida sobre eles, para que, ó Deus amado, eles possam estar cobertos de Ti, Senhor. Sim, E Pai. tudo quanto eles poderão fazer lá, Senhor, ó Deus, seja realmente, Pai amado, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Assim seja, Pai. Senhor, seja com a vida deles, cubra-os, Senhor, com o Teu sangue precioso, o sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Amém. para que mal algum, Senhor, não venha atingir sobre eles. Assim seja. Guarda-os, Senhor. Guarda, Pai. Leva-os, ó Pai, assim como o Senhor nos tem guardado quando saímos e entramos nas nossas casas. O Senhor os leva, guarda-os, ó Pai, lá naquele lugar, naquela cidade, naquele país. O Senhor os capacita, encha-os de entendimento, ó Amém. Deus amado, para que, ó Deus, tudo corra segundo a Sua santa e bendita vontade. Assim seja, Pai. Entregamos a Ti, Teu Filho, em Suas mãos. Dedicamos a Ti, consagramos a Ti, Sim, em Pai. nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. 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 Ok, Santos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Vamos sentir a tua falta, mas Deus estará contigo. Muito obrigado, pastor. É isso. Sentimos a tua falta, mas Deus tem os seus planos. Ok. Quer dizer alguma coisa para a igreja? Esqueci o agradecimento. Obrigado, irmão, por alguns que tenham conhecimento e foram orando. Obrigado, né? Também sentirei falta e espero que orem por mim também, porque a luta, ou seja, estar no lar, eu sei que não vai ser fácil. Né? Não vai ser fácil porque, na verdade, eu tenho amigos aqui, tenho família, mas não isso vai me fazer desistir. Eu quero voltar aqui para contribuir com aquilo que eu vou aprender. Amém? É um momento ímpar. Isso me fez recordar no passado, quando partimos daqui, éramos 2 jovens na mesma igreja, Primeira Igreja Batista do AMP, 1982, com destino a Portugal. Depois de terminar um curso em Portugal, seguiríamos para o Brasil. Momentos difíceis. Eu voltei, o outro jamais voltou. Pela graça de Deus, continuo ministrando a palavra, o outro desistiu há muito tempo. Deus tem seus caminhos, por isso estejamos orando pelo nosso irmão Santos e por outros, para que Deus esteja operando na vida desses jovens. Muita coisa irá mudar. Deus estará fazendo uma grande obra aqui neste país. Por isso precisamos de muitas orações e também de jovens que se disponham à disposição para servir ao Senhor. Agora vamos chegar mais um pouco em pé, já que sentaremos. Vamos participar da leitura
no livro de Miqueias. Hoje estamos terminando o livro do profeta Miqueias. Um homem levantado por Deus para trazer 3 mensagens principais para o povo do seu tempo. Profetizou contra Judá e também contra Samaria, trazendo uma mensagem de advertência no capítulo 1 a 2. E depois trouxe uma promessa maravilhosa de dias que Deus iria restaurar seu povo com a vinda do Messias, Jesus, que nasceria em Belém. Mas no capítulo 3 a 5 e nos últimos 2 capítulos, 6 a 7, ele traz um desafio para que o seu povo confiasse somente nele e obedecesse a sua vontade. Só assim é que Deus cumpriria os seus propósitos para com todas as nações. Miqueias 7 diz assim a palavra do Senhor, nessa nova versão transformadora. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há cacho de uvas sequer, nem um único figo para saciar, um figo novo para saciar a fome. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra Ele. Depois disso, Ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito: onde está o Senhor, seu Deus? Com os próprios olhos eu os verei ir. Serão pisados como lama nas ruas. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos e suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até você, desde a Síria até as cidades do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates, e de mares e montes distantes. A terra, porém, ficará vazia e desolada, por causa da maldade dos que nela habitam. Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor,
conduz este rebanho que pertence a ti. Embora vivam sozinhos num bosque no alto do Monte Carmelo, leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como faziam muito tempo atrás. Sim, grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha do pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos. Como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor nosso Deus. Terão muito temor dele e tremerão em sua presença. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa dos remanescentes e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e alcançarás nossos pecados e lançarás nossos nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Senhor nosso Deus, tua palavra foi lida ao nosso coração. Tu que és o dono da palavra, através do teu Espírito Santo, coração de cada um, desafio apenas ouvindo, vamos pensar e saiamos transformados pela tua palavra, desafiados a uma vida de confiar somente no Senhor, apesar das lutas e dificuldades, possamos esperar somente em ti, no Deus que é um grande pastor, que é compassivo, Deus perdoador. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, de uma maneira profunda, de uma maneira particular, de uma maneira pessoal, que cada um de nós neste momento não olhe para o seu vizinho, mas cada um possa olhar para ti, somente a ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Por favor, podeis tomar os seus assentos. Estamos em Miqueias, capítulo 7. O fim do capítulo 6 focaliza os pecados específicos de ganância, desonestidade e violência. Se você olhar para os últimos versículos, capítulo 6, versículo 9 a 12, versículo 16, vão tratar exatamente desse quadro de desonestidade, de ganância, de violência, típicos do rei Acabe, filho de Onri, que se encontra no livro de 1 Reis, no tempo do profeta Eliseu. Aquele que repetidamente na Bíblia foi tratado, que fez pecar a Israel. Andou nos pecados de Acabe, que fez pecar a Israel. E esse comportamento do reino do norte, através do rei Acabe, que se desviou do Senhor, agora estava sendo praticado por Judá. Judá, o povo de Deus. Por isso mesmo, no final do capítulo 6, ele traz uma sentença. Serão punidos com fome, destruição e humilhação. Todos que passassem pasmariam, ficariam admirados. Não é possível. A grande cidade, a cidade do grande rei Davi,
Jerusalém, a cidade santa, hoje está em ruínas por causa do pecado dos seus habitantes. Então, neste capítulo 7, na verdade é a continuação do capítulo 6, porque faz parte da última mensagem, que é a terceira. Apesar da sua ira contra o pecado, Deus se compadecerá do remanescente de Israel, cumprindo as suas promessas feitas aos patriarcas. Apesar da sua ira contra o pecado, Deus se compadecerá do remanescente de Israel, cumprindo suas promessas feitas aos patriarcas. O livro nos mostra que a opressão e a idolatria promovidas por falsos líderes serão julgados quando o Messias se manifestar como líder e pastor de Israel, bem como juiz e benfeitor de todas as nações. Deus transforma o sofrimento em esperança em meio a uma sociedade corrompida. Deus transforma o sofrimento em esperança em meio a uma sociedade corrompida. É o quadro que Miqueias nos apresenta do capítulo 7, de 1 a 13. Um quadro desesperador, um quadro negro, um quadro que muitos gostariam de escapar dele. Ninguém gostaria de estar a viver num cenário, num contexto como este que Miqueias nos apresenta. O profeta começa com um ai, em algumas versões. Começa com uma lamentação. O profeta lamenta a falta de piedade. O profeta lamenta sobre os pecados de Israel. E veja que ele apresenta aqui momentos muito difíceis. O profeta lamenta a falta de piedade. Primeiro, ele mostra esse quadro geral, um quadro de violência. Ele realça que a violência, o egoísmo, vergonha e corrupção generalizada. E no versículo 1 a 3, o profeta lamenta a falta de piedade e a corrupção generalizada. Onde o profeta procurou um homem piedoso, uma pessoa piedosa, uma pessoa honesta na sua sociedade. E ele diz que não encontrou. Como Deus havia procurado lá em Ezequiel um intercessor que se colocasse na brecha para que Israel não fosse destruído. E Deus lamentou que não encontrou nenhum. Isso nos leva a pensar também no final dos tempos. Quando haverá necessidade de se encontrar alguém digno de abrir o livro no julgamento de Deus. E os povos choravam, porque não havia ninguém digno de abrir o livro que estava selado. Então, até que veio o Cordeiro de Deus. Era o único digno de abrir o livro e os seus 7 selos. No tempo de Miqueias, o quadro era negro. Irmãos, tenta ver só o que está acontecendo aqui. Pobre de mim, ai de mim. Sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. É essa comparação que o profeta traz. Não há um cacho de uvas sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome.
Como Jesus, no momento de maior necessidade, foi a uma figueira, se encontraria nela frutos, mas era apenas beleza exterior. Era apenas folhas. E a figueira foi amaldiçoada porque não tinha nem sequer um fruto. Versículo 2. Os fiéis desapareceram. Estão em extinção. Neemias parece estar tratando dos nossos dias. Os fiéis estão em extinção. Já falei isso no domingo passado. Bíblias aos montes debaixo do braço. Uns já não levam por causa dos telefones. Mas a cidade está cheia de igrejas. Os quintais, cada quintal é uma igreja, cada quintal é uma igreja, cada rua é uma igreja. Todos os bairros de Luanda estão cobertos. Mas a violência não para, a desonestidade não para, a prostituição não para, o adultério não para, as drogas não param, a violência continua em proporções alarmantes. Diz que desapareceram os fiéis, estão em extinção. Não resta uma só pessoa honesta na terra. O quadro de Miqueias era completamente negro, irmãos. Onde não restava nenhuma só pessoa honesta na terra. São todos, não disse muitos, todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Daí a expressão, como confiar no irmão? Avança. Suas mãos são hábeis, são bem treinadas para fazer o mal. Governantes e juízes exigem suborno. Neemias parece estar lá dentro de Angola. Profeta Neemias, profeta angolano. Neemias não, Miqueias, profeta angolano. Exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem. E como conseguem. E como conseguem muito e muito mais do que muitas vezes nós pensamos. Enquanto os outros vão apertando o cinto até não ter mais furos para apertar. De tanto aperto, de tanto aperto, de tanto sofrimento. Parece estar desenhando o quadro do povo angolano. Tiram juntos para perverter o mal. Conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Vivemos uma crise de justiça no mundo e, sobretudo, em Angola também. É crise. Hoje o povo já não está confiando nos tribunais. Porque são os tribunais que invertem tudo, que torcem a justiça. Hoje não é no mundo que se confia a justiça. Não se confia mais. Haverá um tempo, alguns já estão a apelar em alguns países, fechem as faculdades de direito, porque o que se estuda no direito não é o que está a se aplicar. A justiça é torcida, o direito é torcido, é subornado. Não há justiça. É o que estava acontecendo no tempo de Miqueias. Miqueias já profetizou isso há muito tempo atrás. Perverter a justiça. A justiça funciona de acordo com os interesses, de acordo com a classe, de acordo com as influências. Os menos influentes, coitados, sempre a corda vai arrebentar pelo lado mais fraco, mesmo que ele tenha razão. Por isso que ele diz que estava se vivendo os dias de Acabe. Acabe, uma vez, ele chegou a um homem honesto, um homem justo, chamado Nabote. Tinha sua vinha, sua fazenda, o seu campo, a sua propriedade, que segundo os princípios bíblicos, segundo a lei de Israel, não se pode vender uma herança da família. A herança tinha que continuar sempre em nome da família. Jezabel instigou seu marido para que pegasse aquela vinha e fosse dele. E depois lá para a estrada, disse, não, se você não consegue, eu trato disso. Aqui, afinal, quem é homem aqui?
Se o homem não age, aqui a mulher vai agir. Conta comigo. A mulher começou a agir, mataram Nabote e Acabe tomou a vinha. Eram essas injustiças que ele está dizendo. É como no tempo de Onri e Acabe, que fez pecar a Israel. O poder da força. Os profetas não só proclamavam a palavra de Deus com seus lábios, mas os profetas também sentiam em seus corações o peso da palavra de Deus. E Jeremias chorou por causa do pecado de Judá. Miqueias lamentou. Isso mexeu com o seu coração. Advertiram Judá, olha, Israel já foi levado, foi destruído, toma cuidado, não siga o mesmo caminho. Mas não deram ouvidos. Isso pesou no coração, não só de Jeremias, mas também no coração de Miqueias. Jesus chorou por causa dos pecados de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os que te foram enviados, tu que matas os profetas, como foi morto Zacarias dentro do altar. Miqueias sentia isso. A lamentação de Miqueias foi que não havia ninguém na terra. Ninguém. Não havia ninguém. Procurar uma pessoa piedosa era tão difícil quanto procurar um fruto de verão depois de terminada a colheita. É essa a comparação que ele está trazendo aqui nesse texto. Ele comparou os oficiais perversos e juízes como espinheiros que feriam o povo. O que é que o espinho faz? O espinho pica. Os líderes picavam o povo. Eram como espinheiros. Ao invés de ajudar o povo, eles é que eram os caçadores. É como quem arma uma rede para apanhar a sua presa e prendiam os desamparados, roubavam dos desamparados e também deturpavam a lei em favor deles próprios. O profeta deplora, ele lamenta a falta de solidariedade familiar social. Do versículo 4 a 6, o profeta lamenta a falta de solidariedade familiar e social. Havia uma grande inversão de valores. Essa inversão de valores me faz lembrar o profeta Isaías, que por sinal também era contemporâneo de Miqueias. Isaías, em seu capítulo 5, versículo 20, dizia o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio conceito. Ai deles. Houve uma inversão de valores aqui. Vejam o que ele diz. Até o melhor deles é como um espinheiro. O mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo. Tempo de confusão. Tempo de confusão. Veja o que vem a seguir, 5. Não confie em ninguém. Nem mesmo em seu melhor amigo. Esse quadro era muito negro. Irmãos, olha o que Miqueias está a falar. Era uma situação desesperadora. Se
sem nenhuma luz no fundo do túnel, sem nenhuma luz de esperança de mudar as coisas. Era situação difícil, nem sequer em sua esposa, até em sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra. Seus inimigos estão em sua própria casa. Não estão longe, não. Os profetas eram sentinelas de Deus. Conforme Ezequiel 3, 18 a 21, os profetas eram sentinelas. Aqueles que vigiavam e avisavam o povo se viria algum perigo. Por isso que os sentinelas ficavam no lugar mais alto. Por isso, homens de Deus, profetas de Deus, eles têm que olhar mais além. Eles não podem ter a visão de porco, de olhar as coisas materiais daqui, as coisas que nos cercam. Servos de Deus têm que olhar para o alto, olhar para Deus, receber a visão daquilo que Deus quer fazer. Eram sentinelas, sabiam os dias que se aproximariam, dias maus. O dia D, o dia do Senhor está chegando. E então, o dia anunciado no versículo 4 era o dia do julgamento. Os profetas advertiram constantemente a nação e também aos seus líderes, mas os líderes não deram ouvidos. Não acreditaram nos verdadeiros profetas. Preferiram juntar uma série de falsos profetas para lhes aconselhar, que profetizavam mentiras, que eram corruptos, como acontece nos dias de hoje. Igreja angolana, quando se fala de igreja angolana, você já sabe, igreja falsa. Homens corruptos e corrompidos aparecem como líderes religiosos. Porque se é a igreja que fala, igreja da onde? Não nos representa coisa nenhuma. Deus está à procura de verdadeiros profetas de Deus, que recebem a mensagem de Deus e a transmitem com coragem e determinação, sem temer a sua própria vida. Esses sim, é que Angola está a precisar. Esses que a TPA mostra porque líderes religiosos não são nada. Ah, são religiosos mesmo. Religiosos sim são. Religião acontece em todo lugar. Mas líderes espirituais, não. Não são. Homens de Deus, não são. De maneira nenhuma. Era isso que realmente acontecia. Eles preferiam ouvir mentiras dos falsos profetas no lugar da verdade. E isso é que trouxe muita confusão. Isso causou muita confusão. O irmão não acha confusão também nos nossos dias? Quando esses aparecem na TPA, na televisão, na rádio, falam, é confusão só que causa. Ninguém traz uma mensagem de Deus. Ninguém. Corrompidos politicamente, só. Politicamente, partidariamente. Isso causa confusão na terra. Essa confusão atingiu todos os níveis da sociedade. Miqueias não se afligiu apenas com a corrupção dos oficiais. Não. Se fossem só os líderes, os do mundo, era outra coisa. Mas também ele se afligiu com a infidelidade do povo em geral. Todo o povo se corrompeu. Onde chega ao ponto de dizer que não se pode confiar em ninguém. É uma situação triste, desesperadora, que Miqueias está a apresentar aqui. Quando a verdade deixa de ser o parâmetro para a sociedade, tudo começa a desintegrar. Pois a fidelidade à própria palavra é o que une a sociedade. Hoje estamos vivendo dias em que não só a sociedade em geral, o mais triste, cristãos que carregam consigo o título de cristão,
estão longe da palavra de Deus. Estão se afastando da palavra de Deus. Irmão, tire sua palavra na sua vida. Começa a derrocada para o inferno. É a descida para a desgraça. Para a queda. É só ir se afastando da palavra e ver o que acontece. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E o fato de não ouvirmos a palavra, de não lermos, nem estudarmos a palavra, nem obedecermos a palavra, nos faz perder a fé. Perdemos a fé porque não lemos a Bíblia. Porque não cremos na Bíblia. Não amamos a Bíblia. Não obedecemos a Bíblia. Por isso a sociedade, quando se distancia da verdade, não fica mais nada. É o mundo globalizado que estamos a viver, em que a verdade está sendo vendida como sendo relativa e que não existe verdade absoluta. Cada um é verdade, cada um é Deus. Não, não é verdade. Nós temos a verdade absoluta, a palavra de Deus, infalível. Por isso que Miqueias está nos apresentar aqui, é o que estamos a viver. 700 anos antes, está a falar coisas como se fossem escritas agora. Porque é a palavra de Deus. Imutável. Palavra onipotente. Palavra que tem poder para transformar vidas. É a palavra de Deus. A palavra que tem poder para colocar gente no inferno. É a palavra de Deus. Porque ela não vai se contradizer. Se ela diz que os ímpios vão para o inferno, vão mesmo. Se o cristão vai para o céu, vai mesmo. Porque é a palavra que diz. A família, que é a unidade fundamental da sociedade judaica, encontrava-se em acelerado processo de desintegração. Estava sendo destruída. É por isso que o próprio Jesus chegou a citar Miqueias 7, versículo 6. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 36, Jesus falou disso. Os inimigos da família, os inimigos do homem, são os da própria casa, são os da própria família. Jesus estava concordando com a profecia de Miqueias. Jesus, o Filho de Deus. Dias difíceis. Diante deste quadro lastimável do juízo iminente, o bom e sábio seria o povo abandonar os seus pecados, se arrepender e voltar-se para Deus. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. O pecado cegou o entendimento, o pecado cegou os olhos e eles não podiam ver. Estava se cumprindo na vida deles o que ainda na altura até nem estava escrito. João capítulo 3, versículos 19 a 21. Veja o que diz esta passagem. Não só estava acontecendo na vida dos judeus, mas também acontece na nossa vida hoje. E a condenação é esta. Ou seja, e a condenação se baseia nisto. Estou na outra versão. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos, sejam descobertos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém? Os que andam na luz não têm medo. Não têm medo. Estão aí para que a luz seja realmente vista. Em terceiro lugar, de 7 a 10, em meio a uma total escuridão, uma luz de esperança brilha. O próprio profeta, depois de apresentar um quadro negro,
Aí ele diz, não, eu, porém, apesar de tudo, eu confio no Senhor. Há uma luz que vai brilhar em meio às trevas. Aleluia! Em meio a uma total escuridão, uma luz de esperança brilha. Pelas grandes misericórdias de Deus, confiai no Senhor. Pelas grandes misericórdias de Deus, por causa das suas muitas misericórdias, confiai no Senhor. Não se desesperem. Confiai no Senhor. Veja o que a passagem diz. De 7 a 10. Eu, porém, confiarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você, em meio à crise, quando abre os olhos e se volta para Deus, você tem a condição de dizer, apesar do quadro negro em que eu me encontro, que me cerca, ainda há uma esperança. Eu confiarei no Senhor. O meu Deus me ouvirá. Você já passou por uma situação que acha que não tem saída, não tem solução, está desesperada, desesperado? A palavra está aqui. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Meu Deus me ouvirá. O mesmo Deus que disciplina, também é o mesmo Deus que restaurará em seu estado mais miserável. O profeta chegou a um ponto crítico em que desviou o seu olhar dos pecados. Ao invés de se centrar nos pecados, focar na crise moral, essa crise de valores, essa inversão de valores, esse caos moral. Ao invés de focar nisso, ele agora muda o seu foco para o Senhor. Ele muda o seu olhar dos pecados do povo e meditou sobre a fidelidade de Deus. Nos momentos mais difíceis, lembremos de quem é Deus, dos atributos de Deus, quem Ele é, quem é como o Senhor. É a pergunta que na verdade é o nome Miqueias. Quem é Miqueias? Quem é como o Senhor? Quem é semelhante a Deus? Eu, porém. Irmãos, no meio de todos mesmo, no meio de todos, ainda que todos estejam andando conforme o curso deste mundo, mas existe a possibilidade de você sozinho, sozinha, dizer assim, se todos fazem, tudo bem. Eu, porém, olharei para o Senhor. Onde está o nosso foco? Estamos olhando para quem diante das lutas da vida? Diante das circunstâncias que nos cercam, para quem estamos a olhar? Onde está a nossa esperança? Nos políticos, nos governantes, nos parentes, nos amigos? Onde está a tua esperança? O profeta tinha certeza, eu esperarei no Senhor. Olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, não vai me decepcionar. Todos podem nos decepcionar neste mundo, mas Deus jamais. Jesus jamais vai te decepcionar. Vale a pena confiar nele, não importa as circunstâncias. Ele iria vigiar
o profeta Miqueias iria vigiar, ele iria orar e depositar a sua confiança somente no Senhor. Nesta última parte da terceira mensagem de Miqueias, devemos observar as vozes distintas. São muitas vozes que aparecem nesse texto. E como são muitas vozes que também nós ouvimos, especialmente quando alguma coisa vai mal. São muitas vozes. E muitas vezes as vozes nos atrapalham. Como nos atrapalham? Como desviam o nosso foco de ouvir a voz de Deus? Temos aqui a voz da nação, do versículo 8 a 10, a nação falando. Depois temos o profeta, de 11 a 13. Depois temos o versículo 14 e 15, o Senhor falando. E mais uma vez, no final, 16 a 20, o profeta vai falando. Há momentos que ouvimos o profeta falar, ouvimos o povo falar, ouvimos Deus falar. Assim acontece nos dias de hoje também. Às vezes ouvimos o povo a falar, o povo fala, e como fala? Mas Deus também não para de falar usando os seus profetas. Deus continua também a falar ao nosso coração. Precisamos de ouvir a voz de Deus. Também devemos entender que Miqueias olhava através dos séculos, com uma visão profética, que depois de tantos problemas, o futuro traria grande vitória para o povo de Deus. Ele não se centra apenas no presente. Miqueias também olha para o futuro, mas Miqueias também lembra o passado. O que Deus fez no passado lhe encoraja para acreditar que o mesmo Deus não mudou. Ele vai mudar o quadro negro. A nossa história vai mudar. E Deus vai trazer a vitória para o povo de Deus. Esta era a esperança que Miqueias tinha. Deus vai mudar esse quadro quando ele cumprir as suas promessas, que são infalíveis. Deus não é homem para mentir. A voz de Israel, talvez o profeta estava a falar em nome do remanescente, ao expressar sua fé e coragem. E ele iniciou se alegrando com a derrota dos judeus. Houve uma conversa aqui, se os irmãos observarem bem, o povo estava questionando, né? Onde está o Senhor teu Deus? Miguel está dizendo que, apesar da situação que estamos a viver, eu ainda, em tempo de tanta confusão, as pessoas perguntam, onde está o Senhor teu Deus? Isso me fez lembrar uma irmã. Um dia no hospital militar, o filho estava com problema de câncer. O marido na cadeira, não é bem cadeira de rodas, mais ou menos isso, numa cama. Imóvel praticamente, por causa de um derrame cerebral. E nas mesmas circunstâncias, não é o pai que morre, que estava já muito, muito mal. Praticamente era alguém, não tinha mobilidade quase nenhuma. O filho lá no hospital morre de câncer. E a mãe lá no hospital militar, quando recebe a notícia, entrou em gritos de desespero. E ele disse para mim, pastor, apareceu alguém, uma senhora que diz, oh senhora, não faça isso. Você não tem pastor? Você não tem pastor? Ela disse que aquilo foi uma vergonha para mim. Tocou-me profundamente. Na mesma hora saí, corri, fui até a igreja, encontrei o pastor. Olha, pastor, aconteceu isto. O pastor orou comigo, encorajou-me.
E então, os ímpios são piores. Quando passamos por situações difíceis, zombam, perguntam, onde está o teu Deus? Você não diz que é da igreja? Onde está a tua igreja? Onde está o teu Deus? O mundo é assim. E muitas vezes nos deparamos com situações assim, dessa natureza, como questionados. Onde está o teu Deus para te ajudar? Onde está o teu Deus para resolver o teu problema? Onde está? E nós muitas vezes ficamos um tanto quanto envergonhados. É isso que estava acontecendo com o profeta Miqueias. Ele diz, os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama das ruas. Mas vem o dia da restauração. Ele diz que apesar das trevas, o povo creu em Deus, confiou que ainda que estivesse em trevas, em meio às trevas, veriam a luz de Deus. Apesar da derrota, um dia conquistariam os seus inimigos e os pisariam como lama. Em quarto, versículo 11 a 13. Por causa dos seus moradores, a terra cairá em ruínas. Mas Deus trará de volta o remanescente de Israel do exílio. Versículo 11 a 13. Miqueias assegura que apesar do ataque e destruição da cidade de Jerusalém, dias melhores virão. Um dia seria reconstruída. E a reconstrução seria tão boa que até as fronteiras seriam alargadas, seriam estendidas, haveria uma extensão das fronteiras, as fronteiras nacionais seriam alargadas. Diante dessa promessa, o profeta elevou o seu coração a Deus em oração, pedindo que o pastor de Israel, que vai restaurar a sorte do seu povo, cuidasse do seu povo. Versículo 14. Ó Senhor. Aqui encontramos a intervenção do profeta diante de Deus. Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor. Conduz este rebanho que te pertence a ti. Embora vivam sozinhos no bosque, no alto, do Monte Carmelo, leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã. Mensagem de esperança. Nos campos de Bazã e de Gileade, como faziam muito tempo atrás. Há muitos que não gostam de falar do passado. Irmãos, muitas vezes o passado foi tão melhor que o agora. Quando nós pensamos que o mundo está a passos largos para o fim, e Cristo está voltando mesmo, já falei isso acho na semana passada, não pense, não espere em uma sociedade que vai melhorar, jamais. Espere o pior. Não estou sendo muito pessimista não, mas estou seguindo as Escrituras. O pecado está a se multiplicar, o povo está a se afastar mais de Deus, e o pior está vindo cada dia. Prepare-se para o pior. Por isso o profeta lembra que os dias melhores virão, mas é com Jesus, não com os governantes desta terra. Os dias melhores virão com Jesus. E dias como no passado, Deus cuida do seu povo. Estão dispersos nas montanhas, estão sem pasto. Leva-os lá onde tem pastos verdejantes. Bazã.
Lembram Bazã? Amós, que é contemporâneo do profeta Miqueias, falou do povo de Israel, as mulheres que se enriqueciam, mulheres dos governantes, dos príncipes, dos ricos, como vacas de Bazã. Estavam gordas, enquanto o povo comia osso. Todos eles denunciam as injustiças sociais do seu tempo. Por que Bazã? Bazã tinha bons pastos, onde as vacas engordam. Faz-nos voltar lá, Senhor, como fizeste há muito tempo atrás. Há muitos mais velhos, lembram dos tempos atrás, que eram bons tempos. E na oração deles, Senhor, nos faz voltar nos tempos passados. A intervenção pastoral de Deus assegura definitivamente para o remanescente, ou seja, a intervenção pastoral de Deus assegurará definitivamente a Israel, ao remanescente, as bênçãos da aliança patriarcal. A intervenção pastoral de Deus assegurará definitivamente para o remanescente as bênçãos da aliança patriarcal. Deus tinha feito uma aliança com o seu povo. O profeta ora pela intervenção pastoral de Deus e ele prevê um papel poderoso do Israel perdoado, o remanescente restaurado sob o governo de Deus. Deus perdoador e gracioso, que cumpre suas promessas feitas aos patriarcas. Precisamos de orar como Miqueias. Os dias são difíceis. Para que Deus nos faça restaurar, Deus nos faça voltar aos tempos quando tudo estava bem. Quando a terra era fértil e tranquila. E o povo era como ovelhas obedientes que seguiam o pastor. Os tempos aqui eram negros. Umas ovelhas estavam nas montanhas, umas estavam na floresta, sem pastor. Cada uma ia para o seu próprio caminho. E o profeta ora: Senhor, traga-os todos, para que possam pastar lá em Bazã. Cuida deles, Senhor. Sejam ovelhas que obedeciam à voz do pastor, quando o Senhor os guiava. E essas ovelhas eram obedientes e seguiam o seu pastor. Hoje cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Como dizia Isaías. Ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Até que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, Jesus, para que tenhamos um só pastor, um só rebanho. Do versículo 15 a 17, Isaías será objeto de admiração do mundo, pelos favores que receberá do Senhor. Isaías será objeto de admiração do mundo inteiro, pelos favores que receberá do Senhor. Deus respondeu ao seu servo fiel. A imagem do êxodo que é usada aqui nas Escrituras é para indicar o êxodo dos filhos de Israel. O povo de Judá, no fim dos tempos, quando todos serão reunidos, virão de várias nações e voltarão para Israel. Nos anos atrás, para aquele que segue o noticiário, houve um grande êxodo
na década de 80, de judeus que saíram de várias partes do mundo e voltaram para Israel. Da ex-União Soviética, a Rússia, hoje, saíram muitos judeus que foram. Então ele está profetizando que chegarão tempos também que esses mesmos judeus sairão e todos estarão reunidos em Jerusalém. Os profetas falam muito disso, da reunificação do povo de Deus. Versículo 16, temos outra vez a voz do profeta. Além dos milagres que Deus operou no Êxodo, quando o povo saiu da terra do Egito para a terra prometida, que foram motivos de admiração, de espanto por parte dos povos. Alguns povos tremiam quando ouviam que o povo de Israel está a chegar. Tinham o coração desmaiado, porque sabiam que o Deus deles era forte, que derrotou o Egito, que era uma grande potência mundial na época. E venceram grandes reis, porque confiaram no Senhor. Mas esse espanto será maior ainda quando Jesus Cristo voltar a sua segunda vez. Todos se envergonharão e ficarão paralisados pelo grande poder com que Cristo virá. Ele virá com grande poder e grande glória, em que até haverá catástrofes naturais. Os alicerces da terra vão se mexer. Será um dia glorioso. Porém, importa dizer que a grande vitória não será a vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos. A grande vitória será a vitória de Deus sobre o seu povo rebelde. O próprio povo que se rebelou contra ele tantos anos será manso como ovelhas que seguem o seu pastor. Essa será a grande vitória de Deus sobre Israel. Por último, 18 a 20. O caráter singular de Yahvé e suas obras de amor leal para com seu povo são motivo de louvor dos fiéis. O caráter singular de Yahvé e suas obras de amor leal para com Israel, para com seu povo, são motivo de louvor dos fiéis. O profeta estava certo do caráter imutável de Deus, que apesar de tudo que estava a acontecer, Deus tem atributos imutáveis e que Ele não se contradiz. Ele vai cumprir com as suas promessas, porque Ele não é como nós. Quem é, ó Deus, semelhante a ti? Começa o versículo 18. Que outro Deus há semelhante a ti? Quem é como Deus? Lembrem-se, esse é o significado muito bonito, teológico, profundamente teológico, do nome de Neemias. E no final, nos traz aspectos teológicos tão profundos que parece que não os temos em todos os livros. Miqueias apresenta uma teologia profunda ao terminar o seu livro. Quem é como Jeová? Uma pergunta que nos lembra o nome do profeta. Ele é Deus. A resposta está aí. Ele é Deus que perdoa os pecados e as transgressões e que se compraz em mostrar a sua misericórdia. Quem é Deus? Ele é Deus que perdoa os pecados e as transgressões. E tem prazer em mostrar benignidade, misericórdia ao seu povo. Como já disse,
são lições profundas que encontramos aqui. Aqui vemos um reflexo do que Deus disse a Moisés no Sinai. Lá em Êxodo capítulo 34, versículos 5 a 7. É só observar rapidamente, para o irmão entender o que Miqueias estava falando aqui, como a Bíblia estava tão conectada entre si. Lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 5 a 7, então, Deus estava falando assim para Moisés. 5 a 7. O Senhor desceu numa nuvem. E junto... Vamos ler nessa versão mais clara, né? Para todos acompanharem. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não inocento, noutras versões, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Noutras versões acontece, daqueles que me aborrecem. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas eu perdoo 1000 gerações aqueles que me obedecem. Este sim é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. Quem é como Deus? Ninguém. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos o caráter dele, mais podemos confiar nele para o futuro. Ainda que o futuro pareça ser sombrio, escuro, ainda podemos confiar que o nosso futuro está nas mãos daquele que pode tudo. Deus grande. Quanto mais conhecemos as promessas e alianças de Deus, mais paz teremos em nosso coração. Quando as coisas se desintegram, parece que não há nenhuma luz no fundo do túnel. Tudo está mal ao nosso redor. Ele ainda é a nossa luz. Quando Miqueias escreveu essa confissão de fé, parecia não haver esperança alguma para o futuro de Israel. No entanto, para o profeta que estava conectado com Deus, havia esperança, pois ele conhecia a Deus e confiava inteiramente nele. Não importa quão escuro seja o dia, a luz das promessas de Deus continua a brilhar. Não importa quão confusas e assustadoras sejam as circunstâncias, o caráter de Deus é imutável. Podemos confiar nele. Por isso, podemos confiar nele. Veja como Deus trabalha em nosso favor. Ele perdoa a maldade e esquece as transgressões do remanescente da sua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Ele é misericordioso, perdoador. Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará as nossas maldades, desfazendo-as.
Ele também lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso não há pecado que Deus não possa perdoar. O importante é nós tomarmos uma atitude, uma decisão de nos voltarmos para Deus. Ele sempre é e será misericordioso. Ele faz isso por causa da aliança. A aliança que tinha feito com Jacó, com Abraão e com Jacó. E todas as outras alianças. E para nós muito mais. A aliança que fez com Cristo Jesus. A nova aliança. De que Ele seria o nosso Deus. E nós seríamos o seu povo. Você é povo de Deus. Você faz parte dessa aliança. Você crê nessas promessas. Você confia nesse Deus. É tempo de tomar uma decisão. Creia no Senhor Jesus. Vale a pena confiar nesse Deus, que é o nosso Deus. Apesar da sua ira contra o pecado, Deus se compadecerá do remanescente de Israel e cumprirá suas promessas feitas aos patriarcas. O Senhor será a minha luz e a minha justiça. É essa luz, é essa justiça. Malaquias fala desse sol nascente da justiça, que é Jesus. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa luz. Quem me segue não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou a esperança das nações. A luz que brilha nas trevas. Se você está a andar em trevas tão profundas, creia em Jesus. Ele é a luz que pode iluminar o teu caminho. Não há mal que vai durar para sempre. Deus sempre pode transformar o mal em bênçãos. O nosso Deus é fiel. Que Deus abençoe sua vida e confie nesse Deus. Amém.